Fala, meus irmãos, beleza? A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 6, a abertura do livro selado com 7 selos, a abertura do primeiro selo de Apocalipse, versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizendo, como em voz de trovão, vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. É interessante nós nos atentarmos logo para a leitura inicial, que está falando quem abriu o livro selado com 7 selos? O Cordeiro. O Cordeiro abriu o primeiro selo do livro selado com 7 selos, ou do rolo contendo os 7 selos. Então aqui já cai por terra algumas visões que falam que esse que vem no cavalo branco é Jesus Cristo. Não tem como ser Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro. No capítulo de número 5, nós vamos ver que o Cordeiro, ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, se o Cordeiro vai fazer a abertura dos 7 selos, como que pode ele ser o cavaleiro montado no cavalo branco e vir para poder introduzir a grande tribulação? Fora de questão isso. O Cordeiro vai estar no céu abrindo os selos. Ele vai abrir os 7 selos. Ele vai abrir 6 selos. Quando ele abrir o 7º selo, vai aparecer as 7 trombetas. Esses 7, os 7 selos, ele vai abrir até o 6º selo. Quando ele abrir o 6º selo, vão sair 7 trombetas. As 7 trombetas vão tocar. Quando a 7ª trombeta tocar, vai acontecer as 7 taças da ira de Deus. Então, a gente descarta aqui a possibilidade que o cavaleiro branco de Apocalipse 6, versículo 1 e 2 é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, tá? Não é. Porque Jesus Cristo vai estar no céu abrindo os selos. Ele que vai estar derramando a ira dele. A ira dele. Quando a gente vai para o livro de Judas, é interessante que nós vemos que existem anjos aprisionados que só vão ser libertos no grande dia da ira de Deus. Eu vou fazer um dia de estudo só sobre Judas, um estudo mais longo só sobre o livro de Judas. Então olha só que interessante, a ira do Cordeiro, ele está derramando a ira. Então ele não vai vir na abertura do primeiro selo, ele está abrindo o selo. Ele não é uma peça do selo, ele é quem abre o selo. Ele não está participando dos eventos do selo, ele que está fazendo os eventos do selo acontecer. Então, esse cavaleiro branco aqui não é Jesus Cristo, não é Jesus Cristo. Vi quando o Cordeiro abriu, então o Cordeiro está abrindo. E as 4 criaturas viventes dizendo, vem. Uma das 4 criaturas viventes dizendo, vem, né, como voz de trovão. Os 4 primeiros selos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º selo, a gente vai ver que eles procedem ou seguem o mesmo procedimento. Uma das 4 criaturas aparece e fala, vem, como voz de trovão. Vai ser assim no segundo selo, no terceiro e no 4º selo. Eu não vou falar aqui, eu não posso falar muito, que a gente vai ter continuação do primeiro selo quinta-feira na igreja, senão acaba o mistério, tá bom? Então vamos lá. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. Perceba que não fala que tem flechas, tem um arco. Um arco sem flechas. Um arco sem flechas na mão de alguém, ela se torna impotente. Foi-lhe dada uma coroa. Jesus não precisa ser lhe dado uma coroa, ele já é Deus. A coroa já é dele. A ele pertence todas as coisas. Foi-lhe dado uma coroa.
E ele saiu vencendo e para vencer. Perceba que não está falando que ele saiu vencendo e venceu. O texto fala muito com a gente, eu não posso dar muitas pistas aqui, mas ele saiu vencendo e para vencer. Significa que ele ainda não venceu. Ele ainda não venceu. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, olha aqui, olha que interessante, Apocalipse 5, versículo de número 9. Digno és de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto e comprastes para Deus, com o teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo de número 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para romper os seus selos. Então Jesus sempre foi vencedor, continua sendo vencedor e sempre vai ser vencedor. Então aqui a gente já descarta essa possibilidade que o primeiro selo é Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo está abrindo os selos. Segundo, isso é uma sentença que está sendo derramada sobre quem está na terra. É a ira do Cordeiro. Então não tem como o Cordeiro estar participando da própria ira dele. Ele abre os selos para fazer a ira. Terceiro, o cavaleiro de Apocalipse, capítulo número 6, ele tem um arco, mas não fala que tem flechas. Ele tem um arco sem flechas. Foi-lhe dado uma coroa. Jesus não precisa ser dado uma coroa. Ele é quem nos coroa. Ele é dono de todas as coisas. E ele saiu vencendo, ou seja, ele começa vencendo. A aparência é que vai ser de vitória, mas ele não vai ser vitorioso. E para vencer. Ou seja, ele está indo para vencer, mas não vai conseguir vencer. Agora, quando a gente vai para Apocalipse 19, para a gente já finalizar aqui, que eu não quero estender muito esse vídeo. Olha aqui. Esse sim é Jesus Cristo. Olha a diferença. Olha só quando a gente faz um paradigma com o capítulo de número 6. Olha, Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e um cavalo branco. E o que estava montado sobre ele chama-se Fiel. Olha, e verdadeiro. Você conhece alguém que é fiel e verdadeiro? A fidelidade dele é sempre. Você conhece? Eu conheço. Quando a gente vai para 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 12, vai falar que mesmo que nós permaneçamos infiéis, ele, Jesus Cristo, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar que ele mesmo é. Fiel e verdadeiro. Quando a gente vai para João, vários textos, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Cristo, é a palavra dele. E essa verdade, ela vai te libertar. Quando a gente vai para João ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então olha, chama-se fiel e verdadeiro e com justiça. Você conhece alguém que faz justiça de verdade hoje? Você conhece alguém que faz justiça de verdade? Julga e peleja. Quem julga é o juiz. Porque Jesus, quando ele veio nos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele veio como profeta, um servo sofredor, e teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele foi apedrejado, cuspido, caluniado. Quando ele morre e ressuscita, ele passa de profeta, olha só, ele passa de profeta, ele é um profeta, ele passa de profeta para ser sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está rogando ao Pai, juntamente ao Pai, por mim e por você. Clamando, rogando pelas nossas causas, advogando diante do Pai. Mas aqui em Apocalipse, quando Jesus ele volta para arrebatar a sua igreja, ele já não é mais profeta e nem servo sofredor e nem tem a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele não é mais advogado, ele não está falando, Pai, perdoa esse povo, não. Ele vem como juiz, ele vem para julgar, ele vem para reinar.
E a coroa que ele vem aqui em Apocalipse 19 já não é mais uma coroa de espinhos. Olha só, ele julga e peleja, ou seja, ele luta pelo seu povo. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça estavam muitos diademas. Olha aí, olha aí. Não tem mais coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo, nem uma coroa comum. Na sua cabeça estavam muitos diademas. Interessante que os seus olhos eram como chamas de fogo. João, quando vê a Cristo, né? João, ele cai como morto em Apocalipse 1. Os olhos dele eram como chamas de fogo. Tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Vestia uma capa imersa no sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ô, irmão, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito forte. Olha só, olha. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha o que João fala no capítulo número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui ele está falando, se chama o Verbo de Deus. Esse cavaleiro branco aqui que é Jesus Cristo. Os exércitos que estão no céu seguiam-no montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, a igreja, a noiva do Cordeiro, glória a Deus. Da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha, o cavaleiro de Apocalipse, capítulo número 6, está com um arco sem flechas. Mas o cavaleiro de Apocalipse 19, versículos de número 13 e 14, ele tem uma espada afiada em sua boca. E essa espada, olha, é a palavra dele, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, podendo até chegar ao ponto de dividir juntas e medulas. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha, ele não tem um arco sem flecha, ele tem a espada verdadeira saindo da boca dele para ferir nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele é o que pisa no lagar do vinho do furor, da ira do Todo-Poderoso. Esse lagar aqui, irmãos, dá um estudo maravilhoso sobre esse dia, o dia que Jesus Cristo vai pisar no lagar da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16, ele traz sobre a sua capa e sobre a sua coxa este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você conhece algum rei? Jesus Cristo é rei dele. Você conhece reis? Jesus Cristo é rei dos reis. Davi foi rei. Várias outras pessoas foram reis, mas Jesus, ele é rei dos reis. Salomão foi rei, mas Jesus é rei sobre Salomão. Existem lugares hoje no mundo, em 2020, hoje, isso mesmo, dia 29/9/2020, existem lugares que ainda existem reis, mas Jesus é rei desses reis e Senhor dos senhores. A gente vê muitas pessoas professando sobre deuses que tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não mexem, tem pés que não andam, tem nariz que não respira, tem boca que não fala, mas são chamados de senhores. Mas Jesus, ele é Senhor desses senhores. Esses senhores servem a Cristo. Vi um anjo, olha que lindo, em pé no sol. Olha, irmãos, que passagem linda. Olha que coisa. Não vou entrar no próximo versículo, senão vai sair fora do que eu quero falar. Olha, o cavaleiro de Apocalipse 6 é o anticristo. É o anticristo que vai vir com aparente paz, que vai vir com a falsa teologia de paz. O mundo nunca vai ter paz. Por isso que fala que vai ser uma falsa paz, uma aparente paz. Mas na verdade não vai ter paz. Esses tratados que estão sendo feitos aí, acordo de paz, isso são só acordos aparentes, irmãos. A verdadeira guerra continua, que é a guerra de um contra o outro, da desigualdade, da desunião, da injustiça. Isso vai continuar, ele não vai conseguir dar jeito em tudo. Então ele vai ter aparente paz, um arco sem flecha, uma coroa que não vale nada,
diante de Deus uma coroa humana, uma coroa corruptível. A coroa do Senhor Jesus Cristo é incorruptível. E olha só que coisa interessante, ele vem vencendo. Vamos pensar até que ele vai vencer, vamos pensar até que o anticristo vai prevalecer e para vencer, mas não vai vencer. Quem vai vencer é o cavaleiro, que a gente falou aqui de Apocalipse, capítulo de número 19, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe a sua vida. Eu não posso mais falar aqui muitas coisas, senão atrapalha o estudo do presbítero Johnny, grande homem de Deus, que está também trazendo o estudo lá na igreja, me ajudando com esse estudo de Apocalipse, para a gente poder trazer um pouco mais de informação para os irmãos, para que eles possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre as escatologias bíblicas, tá? É algo muito básico, muito simples que a gente está trazendo, mas com todo carinho, com toda atenção, procurando trazer sempre coisas pautadas na palavra de Deus, para a gente também trazer coisas firmadas dentro da palavra, que é a palavra que é a nossa bússola, é o nosso norte. A gente faz tudo guiado pela palavra do Senhor. Deus vos abençoe, tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, e no próximo dia eu vou poder falar mais sobre o anticristo, sobre os planos dele, o que vai acontecer. Eu quero fazer um vídeo sobre Daniel 9, explicando como que a gente chega nos 7 anos da grande tribulação. Eu quero fazer um vídeo explicando isso tudo aí, tá? Mas eu só posso fazer os vídeos depois que eu já dei o estudo lá na igreja. Eu sempre envio o vídeo para os irmãos lá da igreja, para ficar como um reforço, uma lembrança do que a gente está estudando lá, tá bom? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre de todo mal, e que o Senhor seja conosco todos os dias da nossa vida, como Ele nos prometeu, que seria conosco todos os dias da nossa vida até que Ele venha. E nós estamos aguardando a vinda do Cordeiro para buscar sua noiva. Deus os abençoe, irmãos.